Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada uma das nossas famílias. Seja bem-vindo à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá, onde nós estudamos a boa palavra de Deus. Eu lembro que nós também temos aulas presenciais todos os domingos, às 8h30 e 10h30 da manhã, em nossa igreja, e você, então, está convidado. Vamos à nossa lição, vamos orar? Muito obrigado, Pai, por mais um tempo de estudo da Tua Palavra. Nós consagramos esse tempo a Ti e pedimos que o Senhor fale diretamente aos nossos corações, segundo a Tua santa vontade. Nós oramos, desde já agradecidos, porque o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso professor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O batismo e a ceia do Senhor. Jesus nos deixou duas ordenanças que estão ligadas simbolicamente ao sacrifício de Cristo e à sua ressurreição. Essas ordenanças têm implicações de experiência pessoal interna em cada crente, fazendo sentido, então, em corações transformados por Deus em Jesus Cristo. Elas nos falam, essas duas ordenanças, da nossa identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. Mas antes de falarmos sobre as peculiaridades de cada uma delas, vamos de modo introdutório observar o batismo de Jesus. Em Mateus, no seu capítulo 3, nós vemos João Batista batizando. Esse ato ele deveria ser precedido por arrependimento pessoal. Mateus capítulo 3, versos 2 e 6. Diz assim: ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E o verso 6: confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João estava anunciando a proximidade do reino de Deus e a necessidade de arrependimento. Mas devemos ressaltar o que ele diz no verso 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui o próprio João começa a identificar uma diferença entre o batismo que praticava e o futuro batismo em Jesus Cristo. Bom, Jesus não tinha pecado, ele era Deus, nós já falamos aqui sobre isso. Então não seria necessário ele arrepender-se de nada, pois ele não tinha do que se arrepender, uma vez que não tinha pecado. Mas preste atenção no seguinte, Jesus ele se submeteu ao batismo de João. Ele estava demonstrando aos que creriam nele que esse ato, o batismo, deveria ser algo praticado por todos. Mateus capítulo 3, versos de 13 a 15. Então veio Jesus da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Então, uma vez que Jesus ele é batizado, há um momento muito especial na revelação do próprio Cristo por parte do Deus Pai e também do Espírito Santo. Os versos 16 a 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. O batismo de Jesus ele é um tema muito lindo de ser estudado em sua riqueza de detalhes. Mas por hora nós podemos aqui perceber que a Trindade, ou seja, Deus Pai, o Deus Filho, que era o próprio Jesus, e ainda o Deus Espírito Santo, se fazem presentes, marcando assim a sublimidade da missão de Jesus. Missão essa que Jesus estava iniciando naquele momento. Ele estava iniciando ali o seu ministério público. Mas nós dissemos que o batismo e a ceia são ordenanças. Entendemos então que ambos são ordens, mandamentos a todos os crentes, deixados pelo próprio Jesus. Mateus 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda Lucas
22, versos 19 e 20. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O que é o batismo? Bom, em linhas gerais, o batismo consiste na imersão do crente em água após a sua pública profissão de fé em Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós, batistas, seguimos o batismo por imersão. Isso porque entendemos que esse foi o batismo de Jesus e pelo sentido da palavra, que aponta para imersão. Atos 2:41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Atos 8, verso 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Atos 8, de 35 a 38. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olha, aqui há água, o que impede que eu seja batizado? Disse Filipe: Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para que a carruagem parasse. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Podemos perceber aqui que a prática do batismo era algo comum na igreja primitiva, mas preste atenção em algo. O batismo, ele simboliza a morte do velho homem e a ressurreição para uma nova vida. Ele é a forma como nós, convertidos, manifestamos a nossa identificação com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Ele fala do nosso testemunho. Romanos 6, de 3 a 5. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E ainda Colossenses 2:12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé e o poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Dessa forma, então, nós entendemos que o batismo é uma porta de entrada para a igreja local, que é a reunião dos comprometidos com Cristo. E ressaltamos ainda que a fórmula batismal, ela segue o padrão, devendo o batismo, então, ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós já falamos que a palavra original aqui, que aponta para batismo, ela remete à imersão, a mergulho. Mas o Novo Testamento, ele ressalta o ser limpo, sepultado mediante esse mergulho. Então nós podemos ressaltar alguns aspectos devocionais do batismo. São eles: ele é um memorial à ressurreição de Cristo. Ainda, é um comprometimento com a santidade, uma vez que agora a nova criatura passa a testemunhar em sua nova vida, deixando para trás os velhos hábitos. O batismo pressupõe frutos dignos de transformação do caráter e da nova mentalidade. Mais uma vez eu falo aqui do frutificar, do demonstrar. Ele é um ponto inicial para o discipulado, que simboliza a maturidade dos filhos de Deus que foram lavados da corrupção carnal, tendo corações purificados em Cristo. E o batismo também ele marca a separação da velha vida para agora um viver santificado em Cristo. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor proclama a morte de Jesus Cristo por meio de seus dois elementos, o pão e o suco da uva. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 26 a 28.
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. 1 Coríntios capítulo 11, versos de 23 a 26. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então nós podemos perceber aqui que o pão ele está simbolizando o corpo de Cristo, dado por nós no Calvário, e o suco da uva simboliza o seu sangue derramado. A ceia, ela deve ser celebrada até a volta de Cristo, como o texto disse, até que ele venha. Então, segundo o nosso entendimento, a ceia pressupõe o batismo bíblico e o autoexame dos participantes. 1 Coríntios capítulo 11, versos 28 e 29. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É importante aqui nós ressaltarmos, para fins de conhecimento, que historicamente há 4 pontos de vista sobre a ceia. Primeiro, a transubstanciação. Esse ponto, ele defende que há uma mudança de substância, ou seja, os elementos eles se tornariam o sangue e o corpo de Cristo. Segundo, a consubstanciação. Para essa visão, eles vão entender que há no momento da ceia a presença corporal de Cristo ali, naquela reunião. Existe também a chamada presença mística, entendendo que Cristo estaria presente espiritualmente na ceia, sendo, portanto, um ato, a ceia, que confere graça. E, por fim, nós podemos também apontar o ponto com o qual nós concordamos. Essa é a nossa visão sobre a ceia. A ceia ela é um memorial, um símbolo. Essa é a maneira como nós cremos. Bom, a ceia ela é um símbolo, já falei, um memorial, que é feito em lembrança ao sacrifício de Cristo, onde os elementos, o pão e o suco da uva, são simbologias sobre o corpo de Cristo e o seu sangue derramado por nós. Então a ceia, sendo um ato simbólico feito em obediência a Cristo, ela tem suma importância para o crente, mas não é um ato que confere graça. Guarde isso. Quanto à regularidade da ceia, a Bíblia não se ocupa a prescrever sobre isso. Alguns celebram a ceia uma vez por mês, outros em tempos diferentes. Não há problema quanto a isso. Os primeiros cristãos, eles celebravam a ceia no chamado Dia do Senhor. Assim, os que haviam sido batizados após a sua pública profissão de fé estavam aptos ao memorial da ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versos 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Bom, de fato, sobre esse ponto aqui, ninguém é digno de participar da ceia, a não ser pela graça de Deus. Então isso nos lembra que a morte de Cristo foi um ato de graça. Mas ainda sobre esse versículo, sobre o examinar-se a si mesmo, Paulo aqui estava escrevendo a uma igreja onde havia muitos desentendimentos em função da ceia. Alguns estavam fazendo dela um banquete imoral. Versos 20 a 22 do capítulo 11 da sua primeira carta aos Coríntios. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não.
Então, irmãos, o que devemos ter em mente é o propósito da ceia. Lembrar de Cristo e da sua obra em favor da nossa salvação. Irmãos, mesmo sendo atos de obediência, o batismo e a ceia têm grande importância para a vida do crente. O batismo fala do testemunho e compromisso em morrer para o mundo e renascer para Deus, e a ceia fala da morte de Cristo, entregando o seu corpo e derramando o seu sangue por amor a nós. As duas ordenanças nos identificam com Cristo em sua morte e ressurreição. Que o Senhor abençoe e complete o estudo da sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, ó Pai, por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Agora nós pedimos que o Senhor a complete em nossos corações. Nós agradecemos, ó Pai, pelo sangue de Cristo derramado, pelo corpo de Cristo entregue por nós. Muito obrigado, ó Pai, que nós possamos viver então com um testemunho adequado, que nós possamos mostrar ao mundo esse amor, mostrar ao mundo os passos que o Senhor deu através das nossas vidas, que nossas vidas apenas Te exaltem. Nós assim agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode fazer isso através do e-mail ou das redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e compartilhar os vídeos. Além disso, você pode seguir as redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que acompanha a Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia. Nesse grande ajuntamento, somos parte da missão de pregar o Evangelho, anunciando a salvação. Mas sozinhos e isolados não podemos avançar. É preciso de mãos dadas, lado a lado trabalhar. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher. Havemos de colher, havemos de colher. Frutos abundantes havemos de trazer. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos
missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Só Cristo é a solução. Só Cristo é